Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu vou falar com vocês da Supergirl, Mulher do Amanhã. Uma história que está sendo bem comentada porque parece que ela vai virar um filme aí no novo DC Universe e tal. Vamos ver. Mas o quadrinho, que tal? Eu li esse quadrinho ano passado e eu gostei dele. Achei que tinha umas coisas muito interessantes. E acabei relendo agora, porque eu pensei, na época eu pensei, vou gravar um programa, não gravei, daí falaram do filme, daí pensei, vou reler porque eu tinha realmente gostado muito da história. Acho que eu ainda gosto, né? O principal dessa história aqui, pra mim, é o trabalho da Bilks Evelyn, né? Que é a desenhista. Cara, eu acompanho as contas dela no Instagram, né? A conta dela no Instagram. Tem muito vídeo dela fazendo arte final com pincel. E eu adoro, eu acho que ela tem um estilo de arte, ela trabalha com as linhas, muito bem com essas linhas, é muito legal nos videozinhos do Instagram ver ela fazendo isso com o pincel, assim. E a arte dela me faz pensar muito na arte dos jornais de antigos, Alex Raymond, a galera lá do Flash Gordon, assim. Ainda mais nessa história aqui da Supergirl, que tem todo um enfoque assim em aventura fantástica, mas principalmente de viagem pelo espaço e tal, né? E junto com ela tem as cores do Matt Lopes, né? Matt Lopes, que também é brasileiro. As cores também a gente vai ver aqui tão bem interessantes. E o roteiro é do queridinho Tom King. O Tom King, ele fez a... Cara, fez a história do Visão, fez o Senhor Milagre, fez um monte de coisa. Cara, quem curte quadrinhos tá por dentro. Ele fez umas fases do Batman, na mensal do Batman, que eu não acompanhei. Mas muitas histórias do Tom King são muito queridas entre os autores, entre os leitores, assim, né? E aqui a gente vai ter essa história da Supergirl, é uma história de Odisseia Cósmica, e ela começa com um assassinato, né? O pai de uma garota é assassinado num planeta, numa galáxia muito, muito distante, e essa garota trabalhava numa fazenda e tal, a família dela fica toda indignada, mas meio que ia deixar pra lá, porque o assassino desapareceu de vista e podia ser perigoso segui-lo e tal, mas a guria não consegue tirar isso da cabeça, e ela parte em missão de vingar a morte do pai. E, cara, eu adoro o desenho dela, já falei isso, mas eu acho muito maneiro o jeito que ela aplica essas linhas, essas achuras, né, para fazer linhas de movimento, texturas, sombras, mudança de tom. Cara, é muito legal. E essa garota aqui, que é a Ruth, ela vai entrar numa taberna, e aqui tem um personagem que me faz lembrar o Conan, o jeito da taberna lembra o Conan, e esse começo de história tá muito pra história fantástica, né? Tá muito pra uma história do Conan, assim, até o personagem lembrando ele. Ela tenta contratar ele pra assassinar o assassino do pai, né? Pra realizar vingança. Ele toma uma espada que era né, que ela tinha e não quer tratar ela e vai sair e tal, dá um tapa nela, grita. E daí quando ele tá saindo, que ele é parado, e a gente vai ver que ele é parado pela Supergirl. Daí de novo, gente, o desenho aqui, cara, o traço da Bilks, eu amo demais. Acho que só pelo trabalho dela, essa história aqui já é, assim, já vale muito a pena, né? E o que aconteceu é que a Supergirl tá aqui, tá comemorando o aniversário. Ela veio para esse planeta porque o Sol é vermelho. Então, quando ela tá num planeta vermelho, né, como o Superman, né, a ideia dos kryptonianos num mundo de Sol vermelho, eles não têm todos os poderes deles, né? Todo o poder do Superman vem da radiação do nosso Sol amarelo, né? E daí, quando elas estão num planeta de Sol vermelho, ela ganha vulnerabilidade, ela volta a ser ferida, ela perde a super força e tal. E ela fez isso para comemorar o aniversário dela. Ela vai nesse planeta para ir nessa taberna, num muquifo, porque ela tá completando 21 anos e agora ela pode beber, e ela decide comemorar o aniversário dela com um porre. Só que a única companhia que ela leva para essa comemoração do aniversário é o próprio cachorro, né? O Cripto. Daí ela tá bêbada, ela interfere, pô, você não vai bater na menina, você não vai tomar a espada dela, você vai devolver a espada pra ela, que isso não é justo. E ela dá uma surra nele, mesmo sem sol vermelho, mesmo com sol vermelho, mesmo sem poderes e tal. E, cara, é muito legal. E, de novo, aquilo que eu falei pra vocês, eu fico olhando, eu admiro
esses quadros da Bilks, cara. Eu acho muito legal a composição, o trabalho. As cores aqui nessa página, por exemplo, do Matt Lopes, eu acho legal porque ele vai fazer isso muito ao longo da história, assim. As cores dele, elas são bem equilibradas na página, elas harmonizam. Ele trabalha geralmente em torno de, sei lá, por exemplo, aqui é uma cor pendendo para amarelado, né? Amarelo, tons pastéis, assim, cienas, terras, né? Então aqui você tem uma predominância de amarelos e uns marrons, assim, os ocres. Só que no meio aqui o que vai o destaque é o símbolo do Superman, porque daí aqui ele usa um azul, que eu acho que é o único azul aqui. Tem um pouquinho aqui na coleira do Krypton, mas tá bem mais pastel, né? Bem mais desaturado. Agora aqui, olha que lindo esse azulzinho, cara. E, tipo, tudo vai para esse peito com o símbolo do Superman, com o símbolo da Supergirl, no caso, né? Porque a história é toda dela. E vai acontecer que a Supergirl ajuda a Ruth, e a Supergirl aqui dessa história é outra coisa que é muito bacana, cara, porque ela parece ser muito legal. Ela fica falando palavrões o tempo inteiro que o pessoal coloca aquelas simbolozinhos, né, de cobrinhas e voltinhas para não escrever o palavrão, né, porque ainda é um gibi de hominho para crianças, né. Mas apesar disso, eu gosto de imaginar a Supergirl falando merda. E, tipo, ela falando os palavrões, assim. Antigamente eu ficava meio incomodado, mas hoje, assim, eu posso encaixar o palavrão que eu quiser. E daí eu consigo imaginar a Supergirl falando algumas coisas assim, tipo, ô, buceta. E, cara, eu gosto. Fica divertido, porque ela é uma personagem boa, ela é uma personagem idealizada, a gente vai ver isso aqui, ela tem toda a representação da ideia de Superman que o Tom King assina, né? Que é uma ideia assim de bondade. Acima de tudo é a bondade, é o interesse pelo próximo, é ajudar o próximo, né? E ela vai conversar com a Ruth e a Ruth contrata ela, quer contratar ela para ajudar a vingar a morte do pai dela. Ela quer matar o assassino, né? E a Supergirl diz que não vai fazer isso e tal. E a Ruth não larga do pé da Supergirl, ela vai junto, porque ela sente que a Supergirl pode abrir uma taxa. E daí elas chegam lá, como estão no Sol Vermelho, ela não tem poderes para sair do planeta voando. Então, assim, ela vai lá com uma nave, tá programando a nave para sair. A Ruth chega, persegue ela até a porta da nave. E nessa porta da nave ela é atacada, ela leva uma flechada no peito. E é o assassino do pai da guria, porque o cara lá da taverna que a Ruth tentou contratar, foi atrás do cara, falou, olha, essa guria fez isso comigo, vamos lá, vamos pegar a espada, vamos se vingar, vamos mostrar pra elas quem manda. Né? E acontece que daí o Krypto também tenta proteger, o Krypto também leva uma flechada, e daí a Supergirl, quando vê o Krypto no chão, surta, né? Levanta, o cara começa a atirar nela e foda-se, ela vai andando. Eu não sei até que ponto ela perde os poderes, até que ponto que é uma liberdade poética, mas o lance é, a Supergirl levanta, vai levando flechada no peito, segura a espada do cara na mão, você vê ela sangrando, e ela derruba os caras, assim, cara. Ela arrebenta o cara, assim, tá lá, tipo São Sebastião, né? Cravada de flecha, o outro cara fica apavorado e foge. Né? E entra na nave dela, que estava programada para piloto automático, para disparar, e ele vai na nave no lugar dela. E deixa ela com as flechas, com o Krypto e a Ruth no planeta. Daí ele parte. Isso aqui que eu falei para vocês é o resumo do primeiro capítulo. São 8. O que vai acontecer a partir daqui é toda a história. Então, o que eu falei para vocês, esse primeiro capítulo, ele serve para contextualizar. O que vai ser? A Supergirl aceita o convite para ir com a Ruth, com ela, através do universo, e eles vão caçar esse sujeito que fugiu. Porque o Krypto diz que usou flechas envenenadas, aí o Krypto tá correndo risco de vida, precisa de um antídoto que só ele tem, então a Supergirl diz que por causa disso ela vai acompanhar a guria, e elas vão andar pelo universo. Esse é o resumão dessa história. Aí, a partir de agora, vocês já viram que eu já praticamente contei e mostrei aqui todo o primeiro capítulo. Beleza, já tem uma ideia do que é o gibi e tal. A partir daqui, alguns comentários meus e alguns spoilers, né? Por quê? Uma coisa que eu não gostei da edição que podia ter aqui, podia ter as capas dos outros capítulos dividindo bem eles. O que você tem aqui é um fim do capítulo, na pé da página, e já começa outro, e os capítulos eles funcionam, não é como se fosse uma história contínua, realmente são episódios, assim, dessa jornada da Supergirl. Então esse segundo momento aqui, é ela viajando, como ela não tem mais os poderes, tá sem os poderes, tá no Sol Vermelho lá e tal, eles têm que sair de ônibus do planeta. E tudo faz lembrar, né, a ideia de um ônibus, assim, tipo os passageiros, ou um avião, assim, né? Os passageiros, bagageiro, cara...
Daí aqui vem um problema. Eu gosto dessa história, mas tem uma coisa que eu não gosto mesmo. Quem conta a história é a protagonista, a co-protagonista, né? A Ruth. E a Ruth é uma personagem que fala num português todo elaborado, todo cheio de firulas, todo cheio de detalhes. Por exemplo, nessa viagem aqui, a gente vai ver nessa página que tem um alienígena que tá sentado entre ela e a Supergirl que tá dormindo e ele cai com a cabeça em cima dela e ela não quer, porra. É bem essa coisa de viagem de ônibus. A pessoa cai em cima de você, porra, vai pra lá, sai, cara. É desagradável e tal. E como que ela fala pra ele, senhor, pra ele sair de cima dela, né? Senhor, estou imersa em uma longa e tumultuada jornada cujo resultado deverá ser a morte honrada de um homem sem honra. Como os primeiros passos de uma grande empreitada, eu adquiri uma passagem nessa embarcação antiga, porém resistente. E é do meu entendimento que há uma certa quantidade de espaço que é garantidamente sua com tal compra. Ao escorar a sua cabeça sobre o meu ombro, sem ser convidado, da maneira que você faz, está obviamente violando essa garantia. Se deseja desafiar essa observação, estou aberta a ouvir seus argumentos, mas devo insistir em expor meus argumentos, já que sinto que eu já passei por horas de desconforto e não vou mais tolerar tal comportamento. E o cara, tá, tudo isso que eu falei é o jeito da Ruth se expressar. E a Ruth é a narradora da história. Isso significa que todas as caixas de texto, as longas caixas de texto contando o que aconteceu, estão com essa verbologia, esse discurso, esse jeito de falar da Ruth. Então, ela gasta linhas e linhas para falar coisas que ela poderia dizer muito menos tempo. Porque é o estilo do personagem. É como o Tom King construiu a personagem. E eu acho insuportável, horrível, me doeu, incomoda, cara. Enfim, tirando isso, que eu acho que é o que mais me incomoda no gibi inteiro, a narração da Ruth, o jeito dela falar, dava pra você fazer exatamente a mesma história com a personagem falando de outro jeito, preservando até a... Cara, nem precisava, era só cortar a testa, só enxugar, porque muito do que ela fala é verborragia, muito que ela fala é desnecessário, e ela não fala como uma pessoa normal, né? Ela tem esse jeito empolado de falar, assim... Cara, me lembra aqueles personagenzinhos que o Frank Miller criava, assim, né? Por exemplo, o Sin City, ou o assistente lá do Rei do Crime no Demolidor, que fala todo empolado, e é uma história inteira contada por essa pessoa, um porre. Em compensação, as histórias que elas vão vivendo, que elas vão encontrando, são muito legais. É muito fantasia, muito Doctor Who. Então aqui nesse momento, por exemplo, a Supergirl ainda não tem os poderes plenos, eles estão sendo atacados por uma entidade cósmica, que é um dragão gigante, e daí o que, que ela faz? Assim, ela pede pro pessoal do ônibus, pergunta se alguém não tem uma pílula de kryptonita vermelha. Aí a kryptonita vermelha é vendida como droga alucinógena, né? Ela tem propriedades medicinais, mas ela é essencialmente uma droga que dá barato para pessoas e seres de outras espécies, porque para os kryptonianos ela tem um efeito inesperado. Toda vez que um kryptoniano é exposto à kryptonita vermelha, qualquer coisa pode acontecer. Ele pode virar um sapo, pode virar uma bicicleta, pode se multiplicar, criar gêmeos malignos, benignos, virar um comediante de stand-up. Você nunca sabe o que vai acontecer quando o kryptoniano é exposto para uma kryptonita vermelha, que era uma das invenções lá da Era Dourada, né? E a Supergirl, quando ela toma isso daí, ela sabe que pode acontecer qualquer coisa, mas ela torce para que seja alguma coisa que ela possa usar contra esse dragão cósmico e salvar eles. E ela praticamente vira a Fênix Negra, né? Sorte. E enfrenta o cara. E, de novo, os desenhos da Bilkis são muito legais, assim, cara. É muito maneiro. E logo depois dessas histórias, elas estão viajando de ônibus, tem esses momentos singelos. Que esse é um destaque que o pessoal geralmente dá para essa história, que a Supergirl tá no banheiro lá da rodoviária com a Ruth, e ela ensina a Ruth a lavar as mãos, porque a Ruth, ela comenta lá que ela trabalhava numa fazenda, e eles não eram muito limpinhos, eles tomavam, sei lá, banho uma vez por mês e tal. Cara, era um negócio assim meio... E daí ela ensina a Ruth a lavar a mão. E essa cena é toda delicada, né? Porque é ela pegando a mão, falando esfrega, toda uma gentileza. E tem isso na personagem, ela é toda gentil. A Supergirl, apesar de falar palavrões que eu adoro,
ela é super gentil, ela é toda. E tem todo o histórico dela que a gente vai descobrindo, né? Ao contrário do Superman que saiu de Krypton criança, a Supergirl viveu em Krypton ainda adolescente. E ela viu o planeta ir se destruindo. A história da cidade dela tá toda contada aqui, é bem. Então ela tem um monte de traumas de estresse pós-traumático. E as duas vão viajando. Então você tem um capítulo que é sobre essa viagem do ônibus, o outro capítulo elas chegam numa cidade e elas vão descobrir que essa cidade é uma cidade que tinha todo um segredo, que parecia toda tranquila e tal, daí eles vão ver, eles mataram os roxos, né, que era o grupo étnico que eles não gostavam, eles dizimaram, e mataram usando uma tribo pirata que elas descobrem que o tal do assassino que elas estão procurando se juntou com eles, assim. Então, cara, elas começam a seguir esse assassino que se juntou agora com essa tribo pirata, que é tipo assim, os caras são bandoleiros, os caras invadem, violentam, é bem foda, porque elas vão indo vendo o caminho de tragédia. Então, qual que é a ideia da história? A ideia da história é testar a Supergirl, porque ela vai vendo tanta barbaridade e ela fala, não, a gente não pode matar, né? Não se mata e tal. Só que ela vai vendo tanta barbaridade que ela vai se chocando. Aí tem uma hora na história, eles vão visitando os planetas, vão vendo raças de destruição, vão conhecendo outros personagens. E tem uma hora na história que ela encontra lá, um dos piratas ficou para trás, e ele fala que não se arrepende e tal, e daí o pessoal mata, executa ele com apedrejamento, né? E a Supergirl assiste e a Ruth até fala, pô, pensei que você ia fazer alguma coisa para salvar o cara. E daí a Supergirl, não, deixei ele morrer. Aí você já fica meio assim, que coisa mais bizarra, né? Sei lá. E você não sabe o que passa pela cabeça da Supergirl porque você só fica escutando a narrativa da Ruth, né? Não sei o que rolou, mas ela vai, ela tenta lidar, ela vai vendo um monte de barbaridades. Aí quando ela finalmente encontra os caras, isso lá pelo capítulo 5, ele usa uma esfera mágica que transporta ela para um planeta onde o Sol é feito de kryptonita, né? O Sol é verde, né? Tipo, a gente vai ver lá. E daí ela explica que é um planeta que tinha sido criado para acabar com o Superman, né? O Kal-El. E o cara transportou ela para lá pela magia, e ela não consegue resistir à magia, que nem o Superman. E daí o episódio inteiro é ela tentando sobreviver num planeta com sol radioativo de kryptonita, e ela sofrendo com envenenamento radioativo, e quem segura a barra é a Ruth. Se a Ruth parasse de narrar a história durante esse período, ia ser bem mais fácil, mas ela continua narrando, assim. E ela conversa, ela faz aquele discurso com o dinossauro, e enfrenta o dinossauro, e mata o dinossauro. É legal pra caramba, mas a Ruth é muito chata. E a história vai se desenrolar até um final, em que a gente vai ver que a Ruth, ela tem... claro, no final eles encontram o pirata, conseguem capturar ele e tal, e a Ruth vai tentar assassinar ele, né? E quando ela tenta fazer isso, ela não consegue. Tipo, a gente vai ver aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui a ceninha. Ela vence ele num combate e tal, é bem satisfatório e tal. E quando ela vai tentar matar ele... E, cara, de novo, é sério, cara, o desenho da Bilks vale esse livro. Eu acho maravilhoso, cara. Eu acho sensacional o movimento, as linhas. Cara, é lindo, lindo demais. Mas enfim, ela tenta assassinar ele, não consegue. Ela simplesmente não consegue. E a Supergirl, que tava detonando os caras lá no espaço e tal, volta, né? Se vocês querem saber quem é esse sujeito aqui, vocês vão ter que ler a história, não vou entregar tudo. Ela volta, e daí ela explica que o Krypton nunca tinha sido envenenado, que supostamente seria a razão para ir atrás desse cara e manter ele vivo. Ele nunca foi envenenado. E que ela entendeu que a Ruth era uma cabeça dura e que não ia adiantar explicar para ela que não se pode matar, que a gente tem que ter respeito pela vida e tal. Então ela decidiu ir com a Ruth, né? Até lá e tal, assim, acompanhar essa história toda para que ela descobrisse. Daí a Ruth descobre que ela não consegue matar. Só que a Supergirl, por um momento, ela dá a entender que ela mataria o cara com facilidade, assim, cara. Essa é a parte que eu acho muito legal. Ela ia detonar ele, ia matar ele, daí a própria Ruth fica apavorada. Não, não, não mate ele, não sei o quê. E ela levanta a espada e, tipo, você não sabe o que tá passando pela cabeça da Supergirl, você só tem o ponto de vista da Ruth na história inteira, mas pelo olhar, pelo jeito da personagem, você entende que talvez ela desse o golpe. A gente não sabe. Isso que eu achei legal dessa história. Porque você tem uma personagem, o Tom King, ele já tinha feito
Isso aqui nesse Superman. Que na verdade a história é bem parecida. O Superman aqui vai partir numa viagem pelo espaço para salvar uma garotinha. É muito parecido. E a trama, o movimento e a ideia. Só que aqui tem desenhos do Andy Kubert que eu não gosto tanto. Desculpa, Andy. Isso é bom, mas a Bilks é outra coisa. E as historinhas aqui viram muito assim, tipo, uma homenagem ao Superman. Então, o problema desse livro aqui é que o que o Tom King vende é a história que não são os poderes do Superman que fazem ele incrível. É que ele é imparável. Nada vai impedi-lo de fazer o bem. Então, ele vai lutar contra todas as dificuldades. Mesmo que esteja tudo contra ele vai lutar e ele vai vencer, né? A mesma coisa tem aqui nessa Supergirl. Ela vai enfrentar, ela é boazinha e tal. Mas aqui ele permite a gente pensar assim, tá, a guria que viu a família morrer, que viu o planeta morrer, que viu um monte de barbaridades, que viu o que esses caras faziam, porque eles passavam pelo planeta e iam detonando tudo. Como é que ela agiria, né, numa situação extrema? Será que ela ia... E ela cogita, ela realmente cogita, né? A gente nunca vai saber porque a gente não entrou, mas eu gosto dessa ideia. E de repente aqui na virada de página, que ela decide, não vou matar o sujeito e tal, a gente vira a página, e aqui você tem um salto no futuro. A Ruth já tá idosa, a Supergirl já é uma Superwoman, o Krypton ainda tá vivo, a longevidade dos kryptonianos é diferente, sei lá. Mas enfim, ela tá idosa e tal, e daí elas se encontram no futuro. A Ruth, a gente descobre que tudo que a gente leu era o livro que a Ruth tinha escrito com essas memórias, com essa história. E daí vem a Supergirl e ela mostra que ela prendeu na zona negativa, na zona fantasma, algum lugar assim, por todo esse tempo, o tal do assassino, né? O Clem, que era o nome dele. E ele aparece velhinho, e daí ela descreve pra ele como que foi o processo, porque tem toda a questão da reabilitação, do cara entender por que ele estava errado, e não sei o quê. E no fim, acredite no sistema penitenciário, no sistema punitivo, no sistema de reabilitação, que a pessoa vai se recuperar e tal. Era essa a solução, mas eu acho que não ficaram muito satisfeitos com a solução. O cara chega, eu aprendi, eu me arrependo, ele chora pedindo perdão. Aí a Ruth dá um soco nele, a Supergirl vai embora e ele fica estendido, acho que desmaiado, assim, ele tá vivo ainda. Desmaiado, solto e... Cara, a conclusão da história talvez... Não sei se poderia ser melhor. Eu achei assim meio naba, assim, mas o que ia ser? Ela matar o cara? O que ia ser você dizer, merece morrer mesmo? Será? Mas também, você prende o personagem, a vida inteira dele passa lá no presídio, ele sai, ele diz, eu me arrependi, mudei. E daí, o mal foi desfeito? A Ruth pode perdoar, ela bate lá, ela não perdoa, ela carrega a mágoa pela morte do pai. Então tem umas coisas ali que a gente fica meio... Mas enfim, gente. Aqui no finalzinho tem artes com as capas. E as capas eu acho... Cara, essas capas tinham... Eu acho que tinham que estar dividindo os capítulos, cara. Os desenhos da Bilks são muito bons. E eles vão mostrando, né? A viagem de ônibus, o segundo capítulo. A cidade encantada lá, que parece todo mundo feliz. E eles cometeram um genocídio. A Supergirl rastreando, procurando os piratas e vendo o rastro de destruição dele, né? Daí ele, lá no meio desse fogo, ela ardendo, no meio das chamas em posição fetal, né? Tentando rastrear ele e sofrendo de ver as coisas que ele faz, né? Aí o planeta de Kryptonita. E vai seguindo toda a saga. De novo, pra mim, só pela arte da Bilks, isso aqui vale demais, assim, é maravilhoso. Posso ver que eu me estendi bastante, mas enfim, né? Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você leu esse gibi, não gostou, quer comentar alguma coisa, comenta ali embaixo. Sempre bom ouvi-las. Se puder dar aquele likezinho pro vídeo para ajudar a gente aqui nas visualizações, agradecemos. Se gostou e quer compartilhar, compartilha. Se quiser, subscreva o nosso canal. Eu e o camarada Escama estamos aqui toda semana, ou quase toda semana, com entrevistas. A última foi com o Pablito aí nessa quarta-feira, bem legal, um quadrinista, cara, um dos nossos melhores, assim, uma pessoa maravilhosa. Assista que tá show de bola. E é isso aí, minha gente. Agradeço novamente, desejo a vocês um ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira, e nos vemos na próxima. Até lá!